Olá pessoal, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Brando Vargas, eu sou trabalhador da Associação Beneficente Espírito Bezerra de Menezes, a ABBM. E hoje nós estamos aqui juntos para mais um encontro no nosso salão virtual, na última terça-feira do ano, que também é o último dia do ano de 2024, para conversar um tema bem pertinente, ou seja, o fim dos ciclos, suas consequências e suas reflexões. Já que como nós chegamos aí no ano novo, na virada, a gente sempre fica aí pensando o que vamos fazer diferente no próximo ano, tal, essa coisa toda. Então vamos conversar sobre isso, nesse período todo de reflexões. Tivemos o Natal para pensar em Jesus, para comemorar Jesus, mas sabendo que comemorar Jesus é algo que tem que ser feito durante os 360 dias do ano, prestando atenção naquilo que ele nos deixou, que são seus ensinamentos e seus grandes exemplos. Então chegamos ao final dos tempos. O que o fim dos tempos tem a ver com os ensinamentos de Jesus, sobretudo o olhar e vigiar? Será que tudo o que o planeta e a humanidade estão vivendo é por acaso? Conflitos, fome, diferenças aí nas questões econômicas, e por aí vai. Estamos vivendo o fim do mundo ou o fim do mundo que conhecemos? E existe uma grande diferença. A ciência, os costumes, a economia mundial, a violência, as religiões, as filosofias, sempre serão as mesmas? Ou elas mudam com o tempo, assim como a sociedade, os fatos, não é? As visões, a ciência evolui ou não? Ou a história humana nos fornece dados de que essas coisas mudaram muito, ou não mudaram nada, ou mudaram alguma coisa ao longo dos séculos e dos milênios? Essas mudanças estão ficando cada vez mais aceleradas? Há quem diga que sim, né? E também temos que e como estamos nos comportando diante de tudo isso, de tanta coisa. Tivemos aí pandemia, né, e muitas mudanças a cada instante. Já estamos, então, no chamado fim do ciclo de 2024 e vamos conversar hoje e refletir um pouco sobre o que nos espera. A morte, gente, é o fim que nos aguarda ou a reencarnação existe? Acabou tudo com a morte? Bom, os materialistas dizem que a morte é o fim de tudo, acabou. Só resta saudade e memórias de nós. As religiões não dizem isso. Para todas elas, sempre existe algo após o velório e o sepultamento, não é, de alguém. Seja céu, seja inferno, seja purgatório, seja anjos ou demônios, o juízo final sempre tem alguma coisa. E mesmo assim, ainda há quem diga descanse em paz. E quem diga descanse em paz, então a pessoa está viva, mas está descansando, né? Ou não? E os espíritos no mundo espiritual descansam? Nos textos bíblicos existe a reencarnação e a ressurreição, uma delas, ou as duas? Ou são diferenças teológicas, interpretativas de alguns, que acabam dizendo que está nos textos bíblicos, mas não está, mas muito acham que estão, e há diferentes mudanças de textos bíblicos e interpretações. Será que o que nos ensinam hoje sobre a vida futura, que era uma preocupação grande no ensinamento de Jesus, a ressurreição está de acordo com o que nos ensinou Jesus e o apóstolo Paulo, grande São Paulo? As interpretações teológicas, eu acabei de citar, né, estão mesmo nos textos bíblicos, nas palavras, ou são apenas interpretações, visões de alguns que são repetidos, né, e pronunciados por muitos, sem nem saber realmente se aquilo está ou não, ou se estava e foi modificado. Bom, então, nós agora vamos ler um texto inicial após
essas nossas reflexões aqui introdutórias, né, que conversamos aqui, já levantando o que vamos conversar. Vamos ler uma página de abertura, um texto que é comum, tanto no presencial, como faremos agora no online também, repetindo aquilo como se procede no presencial, na Casa Espírita. E hoje nós temos o livro Aulas da Vida. Mais especificamente, o texto desse livro é Samaritanos e Nós, um texto ditado pelo Espírito Emmanuel. E o médium que psicografou foi o nosso grande Chico Xavier. Então vamos lá fazer a leitura desse texto. Bom, pessoal, então vamos para a leitura do texto. Repetindo, né, livro Aulas da Vida, o, o, o tema, né, Samaritanos e Nós. Quem de nós não terá caído alguma vez em abandono ou penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? A face disso, para nós, o samaritano da bondade, a criatura que nos reergue ou reanima, será sempre aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza com a mesma generosidade com que nos abraça nos instantes de alegria, que nos estima, assim tais quais somos, sem reclamar-nos de espetáculos de grandeza, de um dia para o outro, que nos levanta do chão, das próprias quedas para o regaço da esperança, sem cogitar de nossas fraquezas, que nos alça do precipício da desilusão ao clima do otimismo, sem reprovar-nos a imprevidência que nos ouve, as queixas reiteradas, rearticulando sem aspereza o verbo da paciência e da compreensão, que nos estende essa ou aquela porção dos recursos que disponha em favor da solução de nossos problemas, sem pedir o relatório de nossas necessidades e compromissos, que nos oferece esclarecimento, sem ferir-nos o brio, que nos ilumina a fé, sem destruir-nos a confiança, que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa ou no grupo de serviço em que trabalhamos, que se nos converte no cotidiano em apoio e cooperação, sem exigir-nos tributos de reconhecimento, que, por fim, se transubstancia em nosso benefício, em luz e consolação, amparo e bênção. Detenhamos-nos a pensar nisso e lembrando, reconhecidamente, quantos de nós fazem samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência. Recordemos a lição de Jesus diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós mesmos. E agora vamos para a nossa prece. Então vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos, limparmos as nossas mentes e vamos pedir toda a proteção e amparo para que nós possamos conversar, né, sem nenhum problema e que nós possamos, pedimos aos nossos guias e mentores para nos inspirar, para conseguirmos aproveitar o máximo da conversa que teremos hoje. Que assim seja, Pai querido, em nome de Mestre Jesus, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos conversando agora. Faz a leitura do nosso texto, o estudo de hoje. Para quem ainda não entendeu, eu também não falei exatamente o tema. Então, os tempos são chegados. Olhai, vigiai e orai. Por quê? Não sabeis quando será o tempo. Bom, e é óbvio, vamos conversar sobre o fim dos tempos e o fim da vida. Então, em mensagem transmitida em 1862, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos alerta que se aproxima, né? Aproxima-se o tempo em que se
cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, no fim dos tempos, os justos viverão em um mundo renovado, enquanto os impuros serão purificados pelo fogo. Essa é a máxima do zoroastrismo. E o que o zoroastrismo, ou isso que nós acabamos de ler, né, aqui para vocês, tem a ver com o que as religiões atuais nos ensinam. A morte, é claro, é um fato incontestável. A grande questão é sobre o que acontece depois da morte. Jesus chamava de vida futura o além-morte. Para as religiões e para muitos filósofos, a vida não se extingue, pois o espírito sobrevive. Então, além da morte, outra questão que é quase uma unanimidade entre as antigas e as atuais religiões é o famoso fim dos tempos. A vida futura também é tema importantíssimo dos ensinamentos deixados por Mestre Jesus. Nos textos bíblicos, temos o livro de Apocalipse de João Evangelista, que aponta a segunda vinda de Cristo, juízo final e o novo céu e a nova terra. Do zoroastrismo com o Avesta provém o conceito de paraíso, né? É Pairi da Esa, a crença da vida após a morte, os conceitos de céu e inferno e do julgamento final e também do Apocalipse, do zoroastrismo. Então, o zoroastrismo, estou falando nele propositalmente, porque ele influenciou muito o islamismo, em especial o pessoal xiita, o judaísmo e, é claro, o cristianismo. O imperador Constantino, por sua vez, criou a Igreja Católica. Martinho Lutero criou a Igreja Luterana. João Calvino fundou a Presbiteriana. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, fundou a Igreja Anglicana. John Wesley, a Metodista. Joseph Smith fundou a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Os Mormons. John Smith fundou a Batista. William Miller fundou a Adventista. Ellen White fundou a Adventista do Sétimo Dia. Charles Russell fundou as Testemunhas de Jeová. E os que não gostaram de nenhuma das já fundadas formaram as Pentecostais. O Espiritismo, por sua vez, outra religião também, foi codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não foi criado por ele, foi codificado. Ele é mais conhecido pelo nome de Allan Kardec. Enfim, o cristianismo, com essas várias divisões aí que eu citei para vocês, não são todas, começou com uma vertente do judaísmo, usando a famosa Septuaginta como base do Antigo Testamento. Para a Igreja Católica, então, o fim dos tempos é apontado por uma escatologia focada no juízo final e na ressurreição dos mortos. A religião egípcia, por exemplo, com base no Livro dos Mortos, tem uma visão. O hinduísmo, com base no Bhagavad Gita e Puranas. O islamismo, com base no Alcorão e no Hadith. E o shintoísmo, com base no Kojiki e o Non Shoki, né? Também possuem suas versões de juízo final no final dos tempos. Né? Tudo assim que tem uma grande semelhança. Já para a doutrina espírita, não existe o fim do mundo, nem o fim dos tempos da maneira que algumas dessas que eu citei propagam. O que existe para o espiritismo são os juízos gerais. Quando o mundo evolui, ele se torna, né? Ele torna a humanidade dele também evolui junto com ele. Então ambos se tornam mais evoluídos, o mundo e a humanidade. Essa evolução
provocam modificações físicas e espirituais, em consequência das morais. Para cada transição, a cada tipo de mundo, ocorre um juízo geral. Essas transformações não ocorrem de uma hora para outra, de um ano, um segundo, um século. Não. Elas duram milênios, tá, gente? A última, por exemplo, que é a do mundo primitivo, que é o primeiro estágio de mundo do universo, né? Para o mundo de provas e expiações, que é o nosso, que é o que a Terra é hoje, foi finalizada com a vinda de Jesus Cristo. Por esse motivo, vemos, durante as transições, transformações físicas bem intensas, como eras glaciais, terremotos, dilúvios, erupções vulcânicas, guerras, epidemias, avanços científicos e sociais. Os hábitos do mundo que evolui, eles melhoram e os corpos de seus habitantes, né, da humanidade, também vão sendo transformados e se tornam mais sutis e mais belos. Bom, indo agora para o fim dos tempos, e vamos conversar sobre uma questão que diz respeito à ressurreição e reencarnação. Elas são ou não ideias compatíveis? São incompatíveis. O que é que vocês acham? A doutrina espírita, apoiada também nos próprios textos bíblicos, também enxerga a existência da reencarnação e também da ressurreição. Embora muitos acreditem que reencarnação e ressurreição sejam conceitos totalmente incompatíveis ou parcialmente incompatíveis, né? Na visão espírita, acreditar na incompatibilidade desses dois conceitos é um enorme equívoco. Nascemos com a morte, né? A morte está ligada ao pecado, né? Quando nós nascemos, já estamos em pecado para algumas vertentes religiosas. E quando morremos, também temos a questão que a morte está ligada ao pecado. O pecado significa errar o alvo. O alvo é o bem, o amor, a caridade, os ensinamentos de Jesus. Pecado porque erramos durante outras vidas, na visão espírita. Mas temos infinitas chances de renascer para nos corrigir, diferente da visão de algumas outras religiões. No Espiritismo, nós vamos renascermos e não temos apenas uma vida para poder nos evoluir, e sim várias. E vamos aqui conversando e vamos ver que isso também é uma visão que pode ser extraída dos próprios textos bíblicos, diferente das teologias, né, que outros passam. Bom, São Paulo nos ensinou que existe a morte porque existe o pecado. Quando ele disse que o salário do pecado é a morte. Portanto, se um espírito, gente, renasce, ou seja, quando ele reencarna, é porque ainda não se libertou daquilo que chamamos de pecado. Continua errando algo. Ao se libertar do pecado, o espírito, ele não volta mais a reencarnar. Então ele vive muitas e muitas vidas, nasce e renasce. Chega um momento que ele resolve os problemas dele e não precisa mais reencarnar. Né? Então ele é, pode reencarnar sem ser obrigado a isso, porque ele já se corrigiu. Então ele pode renascer, como foi o caso de Jesus, por livre e espontânea vontade, para ajudar a humanidade que tiver. Isso ocorreu tanto com Jesus como com outros seres iluminados que nós tivemos aqui na Terra, sendo Jesus maior deles que renasceu aqui entre nós. Então, ocorre a reencarnação, ou seja, as vidas sucessivas, enquanto o espírito precisa evoluir. Quando já estiver evoluído, não precisa mais de reencarnar de forma compulsória, o nome disso é ressurreição. Então, nós temos aqui agora, para quem ainda não sabia, a visão da reencarnação e a visão da ressurreição, conforme o olhar espírita. A reencarnação, então, está ligada à matéria, enquanto a ressurreição está ligada ao espírito evoluído. Há várias encarnações, mas só há uma ressurreição. A ressurreição é mais do que bíblica, e sim universal.
não é exclusividade das religiões ocidentais, tá? Pois consta das escrituras sagradas de outras religiões também, que eu até citei aqui um pouco antes. Não se aceita mais, nem nos meios teológicos cristãos, nem a ressurreição do mesmo corpo que o indivíduo teria na última vida. A ciência, inclusive, já nos esclarece que a cada 7 anos, quase todos os elementos que constituem os nossos corpos já foram substituídos por novas células. Não por acaso que Jesus nos ensinou que a carne para nada serve. O que realmente importa é o espírito que vivifica. Nesse mesmo aspecto, o apóstolo Paulo, nosso grande São Paulo, também nos ensina que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. A imortalidade do espírito é uma questão bem arraigada e sólida, então, em todas as religiões. Certo? Sendo assim, a gente conversa agora um pouquinho sobre essa evolução, não é, dos mundos, como se processa é, a evolução dos mundos na visão espírita, para muitos que não conhecem. Agora, quem assiste esse estudo vai conhecer e não falar coisas repetindo o que outros dizem sem conhecimento. Então, os seres, em todos os cantos do universo, a partir da criação, passam por um infinito processo de depuração, estagiando por todos os reinos da criação, todos em vários planetas, chegando então ao reino humano, o reino nominal, que é o nosso reino, seguindo em direção ao reino angelical. Quando chegar ao reino angelical, lembra que eu falei? Aí temos a ressurreição. A depuração se dá através da luta constante contra as nossas sombras interiores e até situações externas que fazemos e produzimos. Dos mundos primitivos iniciais, os seres e as respectivas humanidades evoluem. Através da lei do progresso, o espírito se autoaperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral. A lei do progresso, gente, caminha assim de mãos dadas com a lei da destruição em vários momentos, né? Os mundos habitados, eles são divididos de forma ascendente em 5 categorias, tá? Que eu não expliquei até agora para vocês, para quem ainda não entendeu ou não sabe. Então, eles evoluem a partir do primeiro tipo de mundo, que são os mundos primitivos, que são os mundos iniciais e mais simples de todo o universo. A seguir, próximo tipo na classificação, são os mundos de provas e expiações. A Terra é um mundo de provas e expiação. Entre o mundo primitivo e o mundo de provas e expiação, temos um juízo geral, uma transformação, tá? Que eu falei aqui já, e aqui na Terra ficou marcada pela vinda de Jesus. A terceira categoria são a dos mundos de regeneração. É o que a Terra está virando, a famosa transição planetária, esse final dos tempos tão falados aí. A quinta e sexta categorias são, respectivamente, a de mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. São mundos assim que só resta o bem, está tudo evoluído, tecnologia e aí vai. E a partir dos mundos de regeneração, que é o que a Terra está se transformando agora, nesse final dos tempos, o bem começa a predominar sobre o mal. E assim os sofrimentos diminuem, a tecnologia aumenta muito mais. Por isso que estamos vendo aí essa explosão tecnológica. E isso, gente, que ocorre no momento com a Terra. Só ficará no mundo terreno, no mundo de regeneração que a Terra está se transformando, espíritos não perfeitos, não evoluidíssimos, mas aqueles que estão dispostos a romper com seus ciclos de violência, de erros, né, de enganações, de vícios e por aí vai. A casa, né, de Deus é todo o universo. As diretrizes, as diferentes moradas são os mundos que circundam, né, que circulam em todo o espaço infinito e oferece a nós, espíritos,
é que neles, né, reencarnam moradas, correspondentes ao adiantamento do respectivo espírito. Então, o degredo, né, ou seja, o exílio, a adequação dos espíritos aos mundos que se afinam para reencarnar é uma forma de cooperação universal dentro das grandes leis divinas, sempre muito justas. Então, os espíritos levam para os orbes, ou seja, para os planetas em que eles irão reencarnar, as suas respectivas mazelas, seus respectivos defeitos, suas trevas interiores, não é? Mas também as suas qualidades e potencialidades já adquiridas. Porque nós não temos só coisa ruim, nós também temos coisas boas. E assim, os mundos progridem, os espíritos progridem e as humanidades progridem, gente. Dessa forma, o exílio ocorre em todo canto do universo e vem ocorrendo também agora no nosso planeta Terra. E não é nesse século, já está acontecendo há bastante tempo. No passado, os planetas do sistema, né, de planetas da estrela Capela, por exemplo, começando aqui com vocês, esses espíritos foram degradados para a Terra e deram origem às antigas grandes civilizações que nós conhecemos. Os egípcios, os hindus, os hebreus, os gregos, por exemplo. Muito antes foi a vez das migrações dos planetas do sistema de Sírios para a Capela. E depois veio de Capela para a Terra. E agora da Terra para outros mundos ali. E atualmente os espíritos da Terra estão, então, degradados para mundos mais atrasados, onde a tecnologia, olha só, que temos aqui nesse momento, ainda vai demorar milênios para surgir. Na conversa de hoje, nós já vamos seguir aprofundando mais ainda as reflexões, os conhecimentos, né, como podemos melhorar e não sermos degradados para mundos inferiores. Tá? Jesus nos deixou os ensinamentos, a cartilha, o evangelho, né? Então, ensinamentos suficientes para que nós consigamos nos tornarmos seres mais evoluídos, possamos continuar aqui na Terra. Mas aí fica a pergunta, por que mesmo assim continuamos produzindo hábitos que nos causam tantos sofrimentos e até sermos expulsos do planeta Terra, não é? Então nós precisamos o que, gente? Jesus nos deixou. Jesus nos deixou o famoso vigiai e orai, entre tantos outros ensinamentos. Mas o olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, que está lá em Marcos 13:33, grande ensinamento de Jesus. E essa orientação de Jesus do vigiai e orai é uma das mais recorrentes ensinamentos que ele nos deixou. No Espiritismo, vigiai e orai é uma exortação que significa estar atento aos pensamentos e às nossas condutas e manter a ligação com a sabedoria divina o tempo todo, ou naquele momento que nós conseguimos. Então, a expressão vigiar e orar deve ser incorporada à rotina diária e não apenas em momentos de dificuldade, que a gente só lembra de Deus quando o bicho pega para o nosso lado, né? Mas quando está tudo bem, a gente nem lembra de Deus. Então, orai, portanto, compreende o quê? A ação de elevar os pensamentos a Deus e fazer preces para se conectar com Ele. Vigiar, por sua vez, ele é o quê? Vem do verbo vigiar, ou seja, observar e manter a atenção devida sobre alguma coisa, sobre nossas condutas. Quando Cristo disse orai e vigiai, ele se referia ao quê, gente? Ele se referia a estar em oração com Deus e vigiar, sobretudo, onde tudo começa, que são os nossos pensamentos. Então Jesus proferiu essas palavras aos discípulos que o acompanhavam no jardim de Getsemane, na noite antes de ser crucificado. A ocasião solicitou que os discípulos se manifestassem acordados, né, se mantivessem acordados, perdão, e em oração.
No entanto, enquanto ele orava, enquanto Jesus orava, os discípulos estavam o quê? Foram vencidos pelo cansaço e começavam a dar aquelas famosas quedas de cabeça, né? Dormindo e por aí vai. É importante vigiar a maneira como nós pensamos e agimos, as palavras que nós dizemos, o julgamento que nós fazemos sobre o próximo, procurando não cair em erros, gente, reconhecendo as nossas próprias imperfeições antes de falar da outra pessoa. Ou seja, vigiar permite outra orientação de Jesus. A gente consegue vislumbrar, que é o quê? Conhece-te a ti mesmo. Também tem um aporte filosófico que nós vamos falar hoje. Só citando. Jesus, então, nos disse o quê? Que tirássemos primeiro a trava da frente dos nossos olhos, para depois retirarmos o cisco do olho, ou seja, do nosso irmão. Primeiro tira a trava do nosso olho, depois a gente vai falar com o irmão que ele está errando. E todos nós adoramos criticar, não é mesmo? A outra pessoa, né? É como se estivéssemos fazendo tudo certinho, como se nós fôssemos perfeitos, gente boa e tudo mais. Então temos muitas críticas contra os outros, mas não olhamos para dentro de nós. Somos incapazes de refletir e fazer o olhar para dentro de nós mesmos. Tanto é que tem gente que chega a falar, ele tem uma religião que está errada, a minha que está certa. Bom, na parábola do filho pródigo, percebemos que o filho caense, ele, o filho, fez uma análise de si mesmo, das suas condições daquele momento, né, atuais lá para ele, e decide pedir que o pai o aceite como mero funcionário. Fica assim implícito, gente, um profundo arrependimento associado a um amadurecimento e um desejo de melhorar seu comportamento. A partir do momento em que começarmos a aprender, a ajustar nossas mentes, vamos pouco a pouco saindo da condição inferior e caminhando para a evolução moral e espiritual, objetivo de todos nós. Por não ficarmos atentos, o que acontece? Abrimos espaço, inclusive, para espíritos que nos induzem a ações menos edificantes, né? Menos bonitas, e que nos dificultam a jornada evolutiva e vamos causar sofrimento, tristezas, brigas, discussões, afastamentos com pessoas queridas. Então temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Não são todos, são sugeridos por espírito. Algumas vezes as ideias surgem no nosso próprio espírito, mas em outras nos são sugeridas por outros espíritos. Isso, inclusive, está lá na questão 459 a 465 do Livro dos Espíritos, para quem quiser estudar um pouco mais. A doutrina do Espírito nos ensina que os espíritos, já falando nisso, né? Então, nos influenciam a todo momento. Por exemplo, através dos pensamentos. A influência dos espíritos, gente, é maior do que supomos. Kardec fez essa pergunta lá, né? Os espíritos superiores, consta da questão 459 do Livro dos Espíritos, que eu citei ela aqui ainda há pouco, repetindo. Emmanuel, no capítulo 25, chamado de oração, esse texto, do livro Pensamento e Vida, nos diz que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Qual, gente? É Deus. O vigiar e orai é orientação sempre atual e oportuna para a autorreflexão. Orar e vigiar são duas ações concomitantes e essenciais no dia a dia. Quem ora sente Deus e é fortalecido por Ele. A oração tem o poder de nos confortar e trazer o ânimo que precisamos para seguir em frente em busca da nossa progressão espiritual. E já que nós estamos falando aqui em melhorar, né, vamos falar um pouquinho aqui de hábitos nos tempos de transição planetária, né? Vamos dar uma pincelada aqui como surgem os hábitos e por aí vai. Então, de acordo com os espíritos superiores,
para permanecer no planeta Terra e não ser degradado para mundos que não têm tecnologia nenhuma, ou, né, ou coisa muito rudimentar, mundos mais atrasados, não é necessário sermos perfeitos. Não precisamos ser seres perfeitos, espíritos iluminados. É preciso, pelo menos, estarmos preocupados em nos corrigir, em praticar o bem. É preciso estar buscando, então, melhorar. Para isso é muito importante, repetindo, praticar o vigiar e orar. É preciso iniciar e intensificar, então, aquilo que chamamos de reforma íntima. O que é reforma íntima? É o processo de autotransformação que visa, né, alinhar nossos pensamentos, emoções e comportamentos aos princípios do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Sobre isso, o Espírito de Joana de Ângeles discorre, né, sobre o autoconhecimento lá no livro Ser Consciente. Lá ela fala sobre disciplina e perseverança. Também, em outro livro, Momentos de Meditação, e fala sobre o papel do amor próprio e do amor ao próximo. Em outro livro, Jesus e o Evangelho, né? À luz da psicologia profunda. Estou citando aqui caso alguém queira se aprofundar mais no assunto. Então, no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, é apontado que a virtude, no mais alto grau, ela é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ser bom, caritativo, caridoso, né, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso, que adquiriu virtude. Lá na questão 893 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade aponta que a mais meritória de todas as virtudes, qual é, gente? É aquela que foi tão falada por Mestre Jesus, caridade. Por quê? A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. E é bom a gente pensar nisso no mundo tão egoísta que as pessoas pensam em si mesmas, né? Tanto é que nós temos aí uma série de pessoas dando golpes, roubando, matando, para adquirir bens materiais que pertencem a outros, né? Um egoísmo extremo, enquanto anda na contramão daquilo que Jesus ensinou. Então, virtude são todos os hábitos que levam o homem para o bem. Por outro lado, tem as virtudes, tem também os vícios. Os vícios comprometem o progresso espiritual. É o objetivo de todos os espíritos. Os vícios podem ser de ordem física, como também de ordem moral. Existem diversos fatores que levam a pessoa ao desenvolvimento do vício, seja a baixa autoestima, a insegurança, desequilíbrio emocional, a necessidade de se sentir aceito em um determinado grupo de pessoas, ou mesmo um desejo de suprir um vazio emocional. Segundo os esclarecimentos que constam lá da questão 714 de O Livro dos Espíritos, o homem que procura, nos excessos de todos os gêneros, o refinamento dos seus gozos, coloca-se abaixo do animal. Que o animal, ele comeu e se sentiu satisfeito, ele para. Né? Então, por quê? O homem, né, o animal sabe parar quando satisfeita a sua necessidade. Certos seres humanos não sabem. Então, com base num livro muito conhecido chamado O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, o ciclo do hábito possui três elementos. E quais seriam esses três elementos? O primeiro deles é o famoso deixa, é a deixa, né? É o gatilho. O segundo é rotina e o terceiro, recompensa. Entender esses componentes, segundo, né, o Charles no livro Poder do Hábito, pode nos ajudar, né, a entender e também a como mudar os nossos próprios maus hábitos e formar bons hábitos. A deixa, né, ou o gatilho, primeiro aí dos três, né, componentes, é o que desperta nosso interesse por uma recompensa. A rotina, outro elemento, é a ação em si. A recompensa
Ela é o quê? A gratificação que seu cérebro recebe por realizar a rotina. Uma pesquisa, inclusive, na Cornell University, ensina que um adulto toma, em média, 35 mil decisões por dia. Olha só a quantidade. Então, é simplesmente impossível tomar tantas decisões assim, de forma consciente e com profunda consideração. E é aí que entram os hábitos. Eles existem para tornar a maioria dessas milhares de decisões que tomamos no dia a dia uma coisa automática e nos permitirem utilizar o nosso cérebro para outras atividades. Então, no fundo, somos um apanhado de hábitos e nem percebemos. E nosso cérebro só reassume o controle periodicamente para checar o andamento ou quando der uma besteira muito grande. É preciso, então, substituir hábitos ruins, repetindo o que eu já falei, por outros saudáveis por meio da consciência do esforço. Bom, então agora, já chegando aí na parte final do da nossa conversa de hoje, vamos aqui refletir que em tempos de mudança de categoria de mundos, o planeta Terra ele segue em momentos finais de evolução em direção ao mundo melhor. Né? Isso vocês acreditam ter entendido na nossa conversa de hoje. Que seria o mundo de regeneração, é a tão famosa transição planetária que outras religiões chamam de juízo final. Mas nós vimos que o juízo final não existe porque há vários juízos a cada mudança de categoria de cada mundo. Chamamos no Espiritismo de juízos gerais. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral da sua humanidade, dos seus respectivos habitantes. Inclusive, isso está no item 27 de A Gênese, tá? De Allan Kardec, lá no capítulo 11. Os habitantes do orbe terreno necessitam melhorar os hábitos, todos nós, uns mais, outros menos. Então, vamos observar os momentos em que o hábito inicia, a origem dos nossos hábitos. É preciso observar se a famosa deixa, né, que é composto por emoções descontroladas, será? Que podem nos conduzir a tomar decisões geradoras e causadoras de sofrimento. Para isso, gente, se faz necessário que nosso momento rotina seja preenchido por práticas espirituais elevadas e comportamentos construtivos. Como recompensa, teremos, que vai ser a consequência, paz interior e crescimento espiritual. Ter paz não tem preço. Assim como não devemos fazer críticas sem antes analisarmos nós mesmos, né, em primeiro lugar, é preciso não reagir às críticas e ofensas recebidas com agressividade. E outros, erradamente, ainda não estão fazendo sua autorreflexão, estão tomando conta da vida dos outros. Eles deveriam fazer o contrário. Então, a transformação de hábitos é um processo acessível a todos e necessário no momento tão importante de transição planetária que nós vivemos. Hábitos melhores são consequências de nossa evolução moral. A evolução moral também transforma a matéria, tornando-a mais leve, como nós vimos. Os mundos evoluem, né? As pessoas, os espíritos evoluem. A matéria fica mais sutil. Em mundos mais evoluídos, só para vocês terem uma ideia, né, que a Terra, o corpo material dos seus habitantes possui a sutileza similar, né, ou até superior em relação ao nosso corpo perispiritual, corpo espiritual terreno. É por isso, gente, que nem sempre podemos perceber quando seres extraterrestres caminham entre nós, como caminham os espíritos. A tecnologia da ciência terrena ainda não entende a natureza das variações de matérias mais leves do que a que nós conhecemos. Não sabe nem onde, nem o que procurar quando procura outro mundo. Procuram somente vida baseada na nossa aqui, carbono, oxigênio e tudo mais. Mas sabemos, por orientação dos espíritos, que há vários tipos e formas de vida bem diferentes das que conhecemos.
Os cientistas, mas nós não temos nem ideia de como seria. Os cientistas também não têm. Então, no livro Exilados por Amor, temos que alguns espíritos lá, né, capelinos, não foram degradados para o planeta Terra. Mas eles vieram por vontade própria. Chegaram aqui por amor para acompanhar seus entes queridos degradados para o exílio na Terra. No fim desse ciclo de 2024, agora, no fim do ano, nesse último dia do ano, vamos, gente, refletir sobre cada um de nós nesse processo coletivo e também no nosso processo individual, que estamos sendo submetidos. Podemos concluir que a ideia do zoroastrismo influenciou até o judaísmo e o cristianismo. A maioria das pessoas hoje que tem as suas religiões nem sabe disso, né? Mas é bem atual, como podemos perceber. Então, os justos viverão em um planeta Terra renovado, mais evoluído, com mais tecnologia, com mais conforto, né? Enquanto os impuros, quem não está pensando em melhorar, vai para um planeta o quê? Pior para ser purificado, né? Vão ser exilados. Então, o planeta Terra renovado, ele será, de certa forma, o paraíso, falado aí nos textos bíblicos, para quem nele permanecer. Mas os que viverão nessa terra, né, renovada, após transição, regenerada, ainda renascerão por muitas vidas, né? Porque ainda não eliminaram os erros, ou seja, ainda está no pecado, mas já está numa forma bem mais evoluída dos que serão degradados. Por isso, ainda não terão a ressurreição, que é ligada ao Espírito. Então, ainda necessitarão, repetindo, reencarnar. No capítulo 16 do livro Momentos de Coragem, do Espírito de Joana de Anjos, é exposto que a Terra é o planeta escola de aprendizes incompletos, inseguros, na qual a cada um falta algo que não conseguirá conquistar, visto que a escassez de agora é consequência do desperdício de outrora. E assim chegamos ao final da nossa conversa de hoje. E vamos agora então fazer aí a nossa prece antes de nos despedirmos, né? E assim sendo, fechamos os nossos olhos, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, pedimos aos nossos guias e mentores que possam nos auxiliar a refletir, nos ajudar a melhorar os nossos hábitos, a seguir mais os ensinamentos de Jesus, a repensar a maneira que nós vivemos. Tenhamos a religião que nós tivemos, né, que nós tenhamos. E toda religião, sabemos, elas existem para nos melhorar. E assim sendo, que nós possamos pedir, né, que tenhamos uma noite melhor e um próximo ano melhor do que esse, principalmente pelas nossas conquistas interiores em melhorar a nós mesmos. E assim sendo, Pai querido, pedimos a permissão para encerrar a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje e assim agradeço o carinho da atenção de todos. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, um feliz 2025, né? E para aqueles que tiveram algum ente querido desencarnado, tal, né? Como foi o meu caso, esse ano 2024, e sabemos que o Espiritismo nos auxilia muito, né? A saudade fica, mas nós temos um grande conforto. Assim sendo, não esqueçam de curtir esse vídeo, de indicar esse vídeo para outras pessoas e também para assistir os demais vídeos do canal, tá, gente? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Que todos possam ficar com Deus. Feliz ano novo. Tchau, pessoal.